Olá amigos, amiguinhas, que Deus abençoe a todos e que Jesus, com seu amor e sua luz, nos fortaleça a cada amanhecer com o espírito de sabedoria. Que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho Dominical, Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, vamos falar um pouquinho sobre o Natal. Este mês de dezembro é época do ano que tradicionalmente respiramos os ares do Natal e das festividades de final de ano. Contudo, muitos comemoram esta data sem sequer imaginar as suas origens ou o seu significado, que vai muito mais além do que trocar presentes e compartilhar a ceia na madrugada de 24 para 25. Então, afinal, o que é o Natal? O cristianismo incorporou essa festividade pagã e a transformou na comemoração do nascimento de Jesus de Nazaré, considerado pelos cristãos até os dias atuais como o Sol, Filho de Deus, a encarnação da justiça divina, personificação da luz do mundo. Sabe-se que, historicamente, não há nenhuma comprovação que Jesus tenha nascido numa noite de 25 de dezembro, até mesmo porque, na época do seu nascimento, sequer existia o calendário gregoriano, que é o que nós usamos aqui no Brasil, e o sistema de datas utilizados hoje. O decreto de que o nascimento de Jesus de Nazaré seria comemorado pelos cristãos no dia 25 de dezembro somente veio a ser estabelecido durante o período do papado de Júlio I, no século III depois de Cristo, e considerado feriado no Império Romano apenas com o imperador Justiniano no ano de 529, também depois de Cristo. Desde a Idade Média até os dias atuais, o cristianismo passou por diversas modificações e adaptações ao longo dos séculos, e com ele transformou-se também o significado do Natal em meio à humanidade. Com o tempo, surgiu a figura do presépio, inventado por Francisco de Assis, a árvore de Natal, inventada por Martim Lutero, Papai Noel ou São Nicolau, bispo turco do século IV, que viveu em Mirra, onde atualmente é a Turquia, e que nos seus aniversários dava presente para as crianças locais. E também o trenó com renas voadoras. E aí surgiram então os presentes de Natal, e remonta aos 3 reis magos, que foram até Jesus de Nazaré em seu nascimento para lhe presentear, e toda a simbologia natalina da atualidade. Em meio a toda a movimentação comercial e publicitária que hoje toma conta do Natal e de toda a sua simbologia, muitos perguntam: qual seria o verdadeiro sentido do Natal? O Natal não é apenas um dia festivo em que compartilhamos o jantar com familiares, amigos e trocamos presente. Vai muito além. Numa data em que lembramos e festejamos o nascimento de Jesus de Nazaré, nosso maior exemplo e grande governador espiritual do orbe terrestre, devemos ter em mente o verdadeiro sentido do Natal, revivendo em nossos corações as valiosas lições morais deixadas pelo Mestre enquanto esteve reencarnado no meio de nós. E o Espiritismo comemora o Natal? Para a doutrina espírita, o Natal é o momento de profunda reflexão e ponderação de nossas condutas, tanto vista intimamente como para com os demais, a respeito da mensagem que Jesus nos deixou e que até hoje temos dificuldade em entendê-la e vivenciá-la. Assim como ocorre em todo o mundo cristão do Ocidente, todo 25 de dezembro é comemorado o nascimento de Jesus. E para os espíritas não poderia ser diferente, haja visto que o Espiritismo é doutrina cristã, fundada por Jesus e apenas codificada por Allan Kardec. Nas palavras ensinadas pelo próprio Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Isso está lá em João capítulo 14, no versículo 6, no meu aqui Bíblia de Jerusalém. Como ensina Emmanuel, a comemoração do Natal conduz-nos
o entendimento, a eterna lição de humildade de Jesus, no momento preciso em que a sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda o sabor da atualidade dos seus divinos ensinamentos. A manjedoura foi o caminho. A exemplificação era a verdade. O Calvário constituía a vida. Sem o caminho, o homem não atingirá os tesouros da verdade e da vida. Jesus, desde o seu reencarno na Terra, vem deixando valiosas lições à humanidade, por meio de palavras e por suas exemplares ações tomadas em meio aos homens, distanciados da senda do bem pelos equívocos cometidos nas existências desajustadas e obscurecidas pela ignorância. Na obra A Caminho da Luz, Emmanuel nos ensina que a passagem de Jesus de Nazaré pelo planeta Terra foi um marco para a maioridade espiritual terrestre. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Na época do Natal, a solidariedade emerge no meio social e muitos aproveitam a data para a realização de atos concretos de caridade, a exemplo do que Jesus nos ensinou. Contudo, não podemos nos esquecer de que a caridade não deve ficar restrita tão somente à época natalina. A caridade, a exemplo de Jesus, deve fazer parte naturalmente do cotidiano dos homens. Jesus nos exorta que fora da caridade não há salvação. A doutrina espírita tem, nas festividades natalinas, um poderoso reforço de reavivamento desta valiosa lição para toda a humanidade. Entretanto, é de fundamental importância a compreensão do significado correto da caridade ensinada por Jesus, que vai muito além dos bens materiais. A caridade ensinada por Jesus deve ter origem no seio familiar, ensinada de pais para filhos. Isso está lá na questão 208 do Livro dos Espíritos. Na formação do caráter de seres humanos de bem, conforme nos direciona o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, ensinando já às crianças a importância conjunta da elevação moral do ser humano e do trabalho de cada um para a melhoria de todos, tanto espiritual quanto do ponto de vista material. A doutrina espírita nos orienta a refletir o momento do Natal com esperança no amanhã, no desenvolvimento de uma consciência humana sintonizada com a mensagem do grande Mestre Jesus. O nascimento, ocorrido na manjedoura há mais de 2000 anos, trouxe à humanidade a mais alta esperança a se ter a mais inequívoca comprovação da grandiosidade do Criador e de seu amor, justiça e misericórdia infinitos. A celebração do Natal para a doutrina espírita é a aclamação do amor de Deus por todos, concretizado no exercício da caridade para consigo, por meio da reforma íntima, e com o próximo, por cada um de nós. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Esse é o significado espiritual do Natal. O Natal, segundo o Espiritismo, devemos proceder com equilíbrio, uma vez que o Natal seria para comemorar o nascimento de Jesus, com os presentes que a sociedade nos habituou a dar uns aos outros, ficamos com uma despesa não prevista. Por isso, devemos agir com moderação e lembrar que, afinal de contas, o aniversariante pede que façamos aos outros aquilo que ele gostaria que fizéssemos. Ou seja, compartilhemos com os outros a festa em comemoração de Jesus. Devemos entender o Natal como oportunidade de lembrarmos de Jesus com intensidade. Chico Xavier nos informa que Jesus se aproxima da Terra nesta ocasião. Acredito que seja em função das lembranças inúmeras que os homens têm dele, e entendemos também que esta é
uma oportunidade de solidariedade que os homens praticam e que Jesus aproveita-se da mesma para distribuir suas bênçãos. O Natal segundo o Espiritismo e a influência dos espíritos que nos rodeiam. Essa é a mensagem de Chico. Como se dá a influência dos espíritos para que se modifique a forma como vivenciamos o Natal? Os espíritas estão aprendendo a solidariedade humana com os espíritos. As mensagens inúmeras que eles nos enviam, sugerindo-nos a prática do bem, já faz começar uma nova mentalidade acerca do verdadeiro espírito de Natal. Acredito também que é a oportunidade dos mesmos espíritos de sugerirem que aprendamos o desprendimento dos bens materiais. Com o decorrer dos séculos, a humanidade aprenderá certamente a viver em espírito e verdade. E como devemos encarar a figura do Papai Noel dentro do Espiritismo? Apenas uma figura com apelo comercial? Ou devemos evidenciar os valores do velhinho que distribuía presentes aos pobres, segundo nos contam algumas lendas a respeito de São Nicolau? Devemos sim entender que Papai Noel é um apelo comercial realmente, mas que a sociedade está impulsionando na direção de fazermos com que saiamos de dentro de nós e nos dirijamos aos nossos semelhantes. Entendemos assim que Papai Noel é um comércio, mas nós vamos ultrapassar essa barreira e sentir o nosso próximo realmente com amor. A cada Natal, sentimos que os seres humanos estão se solidarizando e os espíritas têm uma grande contribuição nesse sentido, porque não podemos fugir de certas realidades como presentear a filhos, pais, amigos e parentes. Mas podemos ir convivendo com uma realidade mais humana, menos comercial e com aumento de sentimentos. Este é o verdadeiro significado do Natal para todo cristão e, em especial, para todo bom espírita. Encerramos aqui o Evangelho de Natal. Que sejamos, a exemplo de Jesus, luz no mundo. Não apenas no Natal, mas em todos os dias do ano. Um Feliz Natal a todos e um ótimo Ano Novo. Graças a Deus, graças a Jesus.